Shalom, irmãos. João capítulo 2, as bodas de Caná. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, isto é, uma festa nupcial, em Caná da Galileia, uma cidadezinha na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Você percebe aqui, logo de início, que havia uma separação muito clara entre a família de José, isto é, Maria, mãe de Jesus, as irmãs carnais e os irmãos carnais, como a Bíblia assim demonstra, e Jesus e os seus discípulos como dois grupos distintos. Por isso o convite foi feito a um e a outro, porque senão não teria necessidade. O convite, quando é feito na minha casa, é a mim e a toda a minha família. Por quê? Porque Jesus já não vivia com Maria, já não estava mais morando em Nazaré com a família de José. Jesus já tinha começado o seu ministério e agora ele tinha se mudado para as partes baixas da Galileia, junto ao mar, e ali Cafarnaum e aquela região, e morava com os seus discípulos, ou vivia com eles. Por isso o convite foi estendido a ambos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Uma parte aqui. Um irmão me perguntou, pastor, beber vinho é pecado? Um crente pode beber? E eu falei assim, olha irmão, o crente pode tudo, pode até matar, mas não convém, isso não é bom para o cristão. Por quê? Primeiro, pelo testemunho. Segundo, porque normalmente quem não tem fé para fazer coisas dessas, normalmente está ligado ao alcoolismo, não é? Então, se ele é um alcoólico, ele tomar um vinho, ele vai cair. Mas eu não posso esconder a verdade. A verdade é que Jesus bebia vinho. Foi ele que confessou. João veio sem beber vinho e sem comer pão. E diziam que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem bebendo vinho e comendo pão. E vocês dizem que ele é glutão e falso profeta. Em outras palavras, o próprio Jesus falou que bebia vinho. Aí veio o irmão e falou assim, mas o vinho que Jesus bebia não tinha álcool. Ô irmão, eu não vou nem contra-argumentar com esse tipo de bobagem. É um nível muito baixo de argumentação, irrisório, ridículo isso daí. Quando em Caná da Galileia o vinho foi transformado, ambos tinham álcool, porque o mestre, que era um especialista em vinho, falou, todos colocam o bom vinho e quando já estão bêbados, estão altos, já estão eufóricos, alérgicos por causa do álcool, eles colocam o vinho ruim. Então o vinho bom deixava as pessoas de fogo de fato. E o caso aqui foi inverso. Eles deram o vinho ruim, não que era o vinho ruim, era o vinho bom que o noivo e a família tinha. Mas o vinho que Jesus tinha produzido da água era incomparavelmente superior ao ponto de fazer com que o vinhateiro ficasse impressionado com aquilo. Então qual é a resposta? O crente pode ou não pode beber? Irmão, eu digo a você, se você faz essa pergunta, eu digo a você, não beba. Tá certo? Não beba. Uma irmã, não agora, muitos anos atrás, na Assembleia de Deus, ela ia se casar e perguntou para nós, irmão Horácio, o que você acha de eu me maquiar? Aí eu falei assim, o que você acha? Ah, eu não sei, irmão, eu estou muito seguro. Eu falei, não se maqueie não, porque você estará pecando. Quando você pergunta, a resposta sempre será essa, tá bom? Porque quem tem isso resolvido não pergunta, tá bom? E eu reconheço e respeito os irmãos que não bebem e também respeito, eu já estive na Europa algumas vezes, em vários países da Europa pregando lá, e os crentes todos bebem, e se eu ficasse escandalizado, eu nem pregaria ali. E eles bebem, e aconteceu um fato comigo na Holanda, foi até curioso, minha esposa nunca bebeu. E na Holanda, irmãos, veio um frio, nós não estávamos preparados, e nós estávamos na rua, nós estávamos em Amsterdã,
e ela falou, ela teve um choque nervoso, e ela falou, me dê alguma coisa, nem se for pinga, eu bebo pinga, mas eu estou morrendo. Eu corri, a levei para o hotel, ela não bebeu pinga, claro que não, mas ela chegou a falar isso, eu tomo pinga, ela não suportava. Eu não sei se você já teve um choque, quando aqui no sul a gente toma banho quente no inverno, e quando sai, de repente, dá aquele choque térmico, que a gente começa a tremer, é horroroso, você descontrola, não é? Bem, eu estou dizendo isso porque, culturalmente, nós aqui da América Latina não temos o hábito, amém? Então, pela cultura, a gente fica na gente. Voltando ao texto. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas pessoas afirmam que essa expressão mulher, Jesus estava rompendo os laços, não é? de familiaridade, de mãe, filho e assim por diante. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse é o que a gente chama de mandamento de Maria, né? Faça o que Jesus manda. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, aquela purificação constante de lavar-se com água o corpo para poder então prestar culto. E elas estavam vazias, quer dizer, o culto a Deus não estava sendo observado como deveria, estavam mais preocupados com a festa, não é? E cada uma cabia 2 ou 3 almudes, se eu não me engano, 70 litros, eu não me lembro bem, cada talha. Então veja quanto vinho que foi feito. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e a encheram-na até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, não é? Então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, ouçam, esse texto é curioso, porque ele diz o seguinte, que Jesus principia os seus milagres assim. Mas se você, e estavam todos os discípulos aqui, mas se você ler pessoalmente como os discípulos foram chamados, você verá que houve alguns milagres, não é? Para que eles também viessem. Mas, não querendo causar polêmica com relação a isso, mas para afirmar o seguinte, por que Jesus afirma, ou porque a Escritura afirma, porque o Evangelho de João afirma que ali Jesus principia os seus milagres? E, curiosamente, ele o faz numa festa de casamento. Há muitas figuras proféticas, eu não vou me propor a falar sobre isso, porque aí já a escatologia é maravilhoso e os fatos proféticos, não é? Revelado aí. Mas alguma coisa eu vou citar. Então, quando você olha para esse fato, você tem que lembrar da cultura judaica, que é extraordinária, da onde veio toda a nossa base de fé. Então não existe, querido irmão, você pode não gostar de Israel, mas não existe evangelho sem Israel. Jesus era um judeu, eu amo um judeu, eu amei um judeu, eu amo a Israel. E não é pensar que, não, agora é judaizante. Eu não sou judaizante nada, eu só conheço a Santa Bíblia e sei que Israel é o povo de Deus e respeito e oro por Israel. E é uma nação que não pode deixar de existir, porque senão a Bíblia cai por terra e isso jamais acontecerá. Então, irmãos, em Caná da Galileia, o que aconteceu foi que Jesus reestabelece ou chama a memória, chama a consciência, a lei. Assim como ele faz com João Batista. Lembre-se que João foi o precursor,
lembre-se que ele preparou o caminho, e o que ele fazia? Chamava Israel ao arrependimento. Isso não era novo, o batismo não era novo, o banho de imersão não era novo, era conhecido. Mas a mensagem era diferente. E Israel foi ter com João, entendendo que João era um profeta. Muito bem. Jesus restabelece isso. Então agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Aí estão as talhas, a água para a purificação. Só que elas não purificam mais. Então, este é um marco. Então, se você perguntar qual foi por que Jesus inicia aí? Bem, alguém pode dizer que a igreja deve ter começado antes ou depois, a igreja em Pentecostes, mas o Novo Testamento, quando de fato começou, se começou na cruz, mas ele fala, esse é o Novo Testamento antes de morrer, mas eu particularmente acredito que, embora tenha sido legalmente efetivado na ressurreição, ele foi moralmente estabelecido em Caná da Galileia. Porque naquele momento, sabemos que o vinho que representa a purificação no sangue de Cristo, que é transformado de uma observância judaica de purificação para uma observância de fé da purificação no sangue de Jesus do Novo Testamento. Então, as bodas de Caná da Galileia não foi uma mera situação sem sentido, foi só para ajudar lá um noivo pobre a ter vinho. Não, foi um marco para separar a antiga aliança da nova. E é poderosamente importante, profundamente glorioso o fato de que isso se deu assim. Então, quando todos aqueles beberam, também tem um significado. Bem, vamos ver. Vocês lembram que Jesus só dá o seu sangue aos seus familiares, aos seus íntimos, aos seus queridos, aos seus amigos. Ele falou que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida por seus amigos. Isso Jesus que falou. Lá em Caná estavam os amigos, estavam as famílias. Então todos ali eram queridos, eram bem-vindos. E só eles, profeticamente, beberam aquele vinho poderoso, não é? Aquele vinho que veio de um milagre, o primeiro milagre de Cristo. Então, tipificando também as bodas nos céus, quando a igreja lá chegar e nós tomarmos a ceia, ele falou, não mais beberei do fruto da vinha até que esteja reunido convosco nos céus, dizendo que naquele dia nós estaremos juntos com ele. Então quem estará presente ali? Os familiares, os amigos, os íntimos, os queridos dele, para o casamento dele. Então, bodas de Caná é um tipo da reunião da igreja nos céus. E é o marco que divide o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Da purificação pela observância da lei para a purificação pela fé no sangue ou no sacrifício de Cristo. Eu amo o Evangelho. O Evangelho não é propriedade de nenhuma denominação evangélica ou de ninguém, irmãos. Ele foi dado ao ser humano. Começou em Israel, Roma teve o primeiro grande distribuir do Evangelho foi feito pela Igreja Católica e depois foi se acrescentando, como hoje está acontecendo, né? Acrescentando coisas que para acomodar-se à realidade. Vou dar um exemplo. Tivemos que tirar, os católicos tiveram que tirar o Papa Bento, não é? E colocaram o Francisco, porque o Bento ele era mais rígido, ele não abria para algumas coisas como o Papa Francisco está abrindo. Então, você percebe que os católicos, num certo sentido, e eu estou ouvindo muitos católicos se queixarem disso, não é? E com razão, de que para agradar a algumas pessoas, a alguns setores do mundo moderno, a igreja acaba cedendo. Não convém que faça. Se eles quiserem gostar, que gostem. Se não quiserem gostar, que não gostem. O evangelho da igreja tem que ser o mesmo, desde o começo até o fim. Então, quando o evangelho foi se espalhando,
e muitas pessoas tiveram acesso ao que não se tinha antes, que eram as Escrituras. Então, o saber, segundo o profeta Daniel, foi crescendo, foi multiplicando-se. E hoje, mais do que nunca, esse entendimento, esse conhecimento do Evangelho está se multiplicando. Por isso você vê muitos padres, muito parecidos com pastores, não é? E agora se percebe que são pequenas diferenças. Se você tirar, por exemplo, o culto a Maria, não é? Que os católicos fazem, em nada difere muito dos evangélicos, não é? Ao contrário, eu acho que os católicos estão hoje muito mais comportados e reservados do que os evangélicos. E aqui não há nenhuma citação pejorativa, só estou citando, não é? Então, com relação a isso, irmãos, o Evangelho de Cristo, que baseia-se única e exclusivamente no sacrifício de Jesus, não se baseia em coisa alguma, não se baseia em sacrifício, em abstinência, em clausura, em silício, em jejum. Nada disso tem a ver com a redenção. Isso são observâncias dogmáticas de grupos que estabelecem como se isso fosse fundamental, mas não é. O Evangelho é por si só o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Fim de assunto. Se você crê no Evangelho, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua existência, que morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, então você tem a vida eterna. Esta é a promessa. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Pai. Se você fica querendo dizer, não, Jesus não é, ou deixa de ser, olha, amigo, irmão, eu vou dizer, Jesus é porque o Senhor Deus falou que Ele é. A Bíblia diz, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu não conheço Deus sem Jesus. Eu não conheço o chamado Jeová sem Jesus. Nunca tive acesso a Ele. E Jesus falou assim, ninguém vai ao Pai, perdão, eu errei. Ninguém vem ao Pai, disse Yeshua, disse Jesus, se não for por mim. Então, o sangue de Jesus, ali tipificado na transformação da água feita vinho, aponta para o sacrifício que Ele mesmo daria, não é? Por sua redenção realizada na cruz por toda a humanidade. Meu irmão, Deus te abençoe. E pense nas coisas de Deus, enche teu coração, não fica apavorado com a vida não é? Fica assustado com as coisas que estão acontecendo não. Jesus está voltando, a gente vai loguinho para o céu. Fique na paz de Jesus, amém? Deus abençoe.